Fala aí, nação, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Fiquem agora com as últimas notícias bombásticas aqui reagindo ao ESPN Brasil e deixando todos os créditos para ele. O link vai ficar aqui embaixo na descrição. O assunto que vem repercutindo no momento é sobre Jorge Sampaoli, né? O técnico do Flamengo, ali num caso ali numa possível demissão de Jorge Sampaoli, né? Caso perca o próximo jogo contra o São Paulo, vai ficar muito difícil a permanência do técnico, até mesmo pela crise que vem causando dentro do Flamengo. Fique com as notícias, assista o vídeo até o final para você entender tudo o que eu estou falando. Beleza? Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Uma assistência para o Calleri. Esse é o técnico que conhece a característica dos seus jogadores e pensa numa estratégia, e a estratégia é executada. A gente viu uma equipe organizada dentro do Maracanã. O técnico do Flamengo tem o Ayrton Lucas, que tem como sua principal virtude o ataque, ou não? Um jogador que foi para a seleção brasileira. É um lateral que não sobe. Um lateral que fica mais na base. Aí ele pensa em um meio-campo que não tem articulação, a bola não chega nos três homens da frente, e com os três lá na frente, você tem um Gabigol tendo que fazer ali da direita para dentro. O Gabigol não está bem tecnicamente, não está bem fisicamente. Você tem o Pedro mais isolado ali como camisa 9 e o Bruno Henrique muito aberto na esquerda. Bruno Henrique distante do gol. Foi muito bem marcado pelo Rafinha. Será que ele conhece de fato a característica dos jogadores dele? É dessa forma que o Bruno Henrique rende melhor? Vai jogando um pouco mais por dentro também, chegando mais próximo ali do camisa 9. Podendo trocar de posição com centroavante, Podendo trocar de posição. Eu também não entendo o que o Zinho falou. O Everton Ribeiro agora é um jogador que é descartável no Flamengo? O time precisa de criação, não tem um Arrascaeta, ele é descartável? Ele entra, quem tá com a taxa de capitão dá pra ele. Não, e quando... repararam isso? E quem que vai na coletiva? Quem que bota a cara na coletiva Ribeiro. sempre? Everton Ribeiro. Essa é uma decisão do grupo, né? Por uma questão de longevidade, ele é um dos jogadores mais antigos do elenco, um dos mais experientes. Agora, Zinho, quando o Fernando fala aqui da questão de o Dorival ter um time, o Dorival saber montar peças, o Dorival ter conseguido dar uma cara a esse São Paulo pensando no que iria enfrentar nesse Maracanã, é impossível a gente não correlacionar isso com o fato deste mesmo Dorival, que fez o Pedro e o Gabriel jogarem juntos, que recuperou o Thiago Maia, que foi campeão da Copa do Brasil, que foi campeão da Libertadores, ter sido demitido por esse Flamengo. Então, a gente volta num lugar e aí vem as explicações, né? O Landim deu uma entrevista exclusiva dizendo que fez isso porque viu uma queda de rendimento depois que o clube ganhou os 2 títulos no ano passado e ainda disputava o Brasileiro. Mas eu fico me perguntando, não é normal, não é humano essa queda de rendimento acontecer depois de 2 disputas ganhas em mata-mata com um brasileiro que já estava quase inviável? E aí a gente volta lá atrás, nas escolhas e no Dorival se provando como treinador mais uma vez. Assim, eu vou ser repetitivo aqui, né? A galera que nos acompanha, né, sempre aqui no ESPN FC, eu tô desde janeiro falando sobre esse erro da diretoria. Reconheço o trabalho dessa diretoria, é uma diretoria vitoriosa, eu não posso nunca aqui não reconhecer isso. De 19 para cá, o que essa diretoria fez de trabalho, de administração, de melhoria. Muita gente fala, mas começou lá com Bandeira. Começou, e eu exalto também, né, o Bandeira de Melo, o Valim, a galera toda que participou, né, o BAP, todo mundo, todos os envolvidos numa nova administração do Flamengo, que inicia lá atrás, né, já com Bandeira, eu reconheço, e todos nós, né, vocês também, a galera toda da imprensa, o torcedor, vê um Flamengo hoje uma potência, né, o que tem de estrutura, o que tem de caixa, o que tem de grana, o que tem de organização, isso não está sendo discutido. E eu reconheço e parabenizo o trabalho deles. Vitoriosos também. O Flamengo é campeão de Libertadores, campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, campeão de tudo. Ganhou tudo aí essa diretoria, só não ganhou o Mundial, né? Agora, o futebol é o momento e a gente analisa o momento, e o movimento que eles fizeram para esse ano, eu discordei totalmente. Então é uma outra análise. Não tenho nada contra nenhum deles, pelo contrário, eu estou aqui como um analista, reconheço todo o trabalho que foi feito, parabenizo, é um clube, já era vitorioso, mas ficou mais ainda, e estruturado e organizado, melhor ainda,
É muito dessa gestão do Landim e toda a sua diretoria. Agora, o movimento para esse ano conseguiram errar quase que 100%. Essa troca de treinador, eu não estou falando agora que o resultado não veio, que o time não está jogando bem, que não há uma liderança, que não há um planejamento, uma organização, tudo que o Sampaoli falou na coletiva, assim, eu respeito muito o trabalho dele, né, tudo que ele construiu na sua carreira, apesar que eu acho que ele é super valorizado, vou repetir essa frase novamente, acho muito super valorizado, e por muita gente da nossa imprensa mesmo, né, muita gente exalta demais o Sampaoli. Eu acho que ele é um treinador, um bom treinador. É um treinador, um bom, normal. Né, nada de absurdo. Ah, não, que ele é ofensivo, que ele bota o time para jogar, ele trabalha. Cara, normal, bom treinador. Aqui no Brasil tem vários igual e muitos melhores que ele. Inclusive, o que ele está jogando contra eu acho melhor que ele. Né, porque esse sabe comandar um grupo. Você vê antes do jogo, todo o time do Flamengo foi lá cumprimentar o Dorival. Foi lá abraçá-lo, beijá-lo. E daqui a pouco a gente vai mostrar aqui até a atitude do Gabigol, que invadiu a coletiva lá. Né? Então isso aí é um outro assunto. Mas antes do jogo, tá todo mundo falando muito do que o Gabigol fez. E eu vou dar a minha opinião também nesse momento. Mas antes do jogo, o time todo foi lá cumprimentar ele. Ou 90%. E a imagem está aí para todo mundo ver. Porque o cara é querido, é um cara que sabe lidar com o grupo, que sabe ter essa gestão de, mesmo quem não está jogando, não está de bico, né? Então, assim, ele sabe planejar isso. E é muito o que a gente vê no São Paulo. Então, isso passa pelo movimento dessa diretoria do Flamengo, que agiu errado. Trouxe um treinador que tinha problema de relacionamento no Corinthians, e que sai do Corinthians com uma frase dizendo que problemas pessoais, e que ele tem todo o direito, que a sogra, e eu não vou entrar nesse assunto, se a sogra dele tem algum problema que a gente ora e torce para que ela se recupere, mas foi essa a fala dele. E pegou meio mal que logo em alguns dias ele veio para o Flamengo. E aí toda a análise era: como é que vai ser o relacionamento com esse grupo? Se já teve dificuldade, problemas lá no grupo do Corinthians. Né? Então, assim, foi nítido o mau relacionamento e o trabalho ruim. Não encaixou. Então, já começa aí. Aí vem e traz o Sampaoli, que todo mundo achava, agora sim, né, o jogo ofensivo, é o estilo do Flamengo, é a cara do Flamengo. Inclusive, o Gabigol diz que ele tem a cara do Flamengo. Então, ele que está trabalhando no dia a dia lá, né, o Dani? Então, ele disse isso. Só que eu não vejo. Não estou vendo essa cara aparecer. Time, treinador, jogarem junto, terem a mesma sintonia. E olha que o torcedor nem pegou tanto no pé do Sampaoli durante esse tempo, não. Agora que está mais. Mas ele estava sendo até poupado. Está mais a diretoria e alguns jogadores específicos. Cebolinha, Davi Luiz, agora um pouquinho o Gabigol. O Sampaoli, a gente não vê uma pressão grande. Aumentou com o problema do soco lá, do auxiliar dele. Então, misturando isso tudo, é um Flamengo que está totalmente despreparado para jogar uma decisão. Tem time melhor, tem elenco melhor, jogado em casa, com a sua torcida, tudo para culminar num bom resultado, mas o ambiente é péssimo. A estrutura, a organização do time é ruim. A sintonia time, torcida, treinador não existe. Aliado a isso, há uma divergência entre os próprios dirigentes, que estavam esperando o resultado contra o Botafogo. Lembra que a gente falou para ele? Eu falei, cara, você está esperando se vai perder para o Botafogo para trocar o treinador? Porque depois vai ter uma parada, aí ganha do líder. Não, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Não tá tudo bem. Foi demonstrado no jogo. Um time totalmente despreparado contra o Atlético Paranaense e contra o São Paulo, Dani. E ontem, depois da partida, mesmo havendo já ali pouca gente, né? O Landim é a figura central que quer a manutenção do Sampaoli. O restante da diretoria já entendeu anteriormente que era melhor demiti-lo, por isso essa questão no jogo com o Botafogo. Mas ontem, depois da partida, o Braz, ele ratifica a permanência do Sampaoli. Agora, a gente chegar e botar só na conta de A, B ou C, eu acho que não é justo, eu acho que não procede. E domingo, a gente vai pro Morumbi com a história do Flamengo, com a grandeza do Flamengo para tentar reverter esse quadro
e, claro, com o São Paulo de técnico. Olha aí, ó, e o Rodolfo Landim deu uma entrevista exclusiva à CNN, foi ao ar ontem, no dia do jogo, e ele ainda fala o seguinte: o Dorival não foi demitido, o contrato acabou em dezembro e avaliamos a possibilidade de um novo contrato a partir de janeiro. O Flamengo teve uma queda de desempenho depois que conquistou as 2 Copas, e aí ele está se referindo, né, à Copa do Brasil e a Libertadores. O final do Brasileiro foi ruim. Ao mergulhar no planejamento, vimos que daria pouco tempo para o time entrar nas condições ideais para o clube iniciar o ano. E ele segue ali na entrevista falando que tinha um Mundial se aproximando, que ele não podia perder competitividade. Assim, é uma diretoria muito vitoriosa, mas nesse momento faz uma avaliação equivocada, né? Porque se você acabou de ganhar 2 títulos importantes da magnitude que são Copa do Brasil e Libertadores, eu entendo que é normal você dar uma diminuída de ritmo para voltar e disputar um Mundial. Ainda mais em uma última temporada que o Flamengo jogou mais de 80 partidas. Você tem um desgaste na parte física. E outra, não tem sentido nenhum você pensar, o Flamengo vai iniciar a temporada com, né, a disputa de grandes títulos. Aí você escolhe recomeçar do zero. Ao invés de dar continuidade a um trabalho que te entregou Copa do Brasil e Libertadores, você escolhe contratar um técnico novo que teria que chegar. Esse é um bom assunto para a gente tocar aqui. Realmente, ele deu ali a sua a nota, né? Dizendo que o Dorival é técnico e tal. E se ganhar lá no final, em janeiro, né? Porque dezembro acaba o seu contrato, ele pode ter uma renovação. Beleza. Só que, como é que você vai renovar o contrato com um técnico que não ganhou nada, que não tem perspectiva nenhuma? E como é que você deixa de assinar contrato com um técnico que ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores que você foi eliminado? Então é esse que é o ponto. Não tem nexo. Não tem explicação. O torcedor quer uma explicação. E essa explicação não é válida. Porque você não renovou com Dorival Júnior, que tinha um contrato vigente de 6 meses, e ele foi campeão, com 6 meses ele foi campeão da Copa do Brasil, no qual já sabe que iniciou ruim, pelo fato de ter perdido em casa por 1-0, e da Libertadores, no qual o técnico que vocês escolheram foi eliminado. E foi eliminado com um placar que era um resultado bom pra gente, né? Pelo jogo que a gente fez aqui, e lá a gente ainda abriu o resultado na frente. E aí perdeu. É esse que é o técnico que vocês querem renovar? Não estou entendendo. A não ser que vocês queiram afundar o Flamengo. A não ser que você esteja com raiva e queira afundar o Flamengo. Esse é o único... Só se for esse, porque senão a gente não consegue entender. Dificilmente vão conseguir entender. Ou a não ser que vocês ficaram com raiva do Dorival, fizeram sacanagem com ele, mas aí, a sacanagem que vocês fizeram com ele, hoje vocês estão pagando por isso. Isso eu estou falando da diretoria. Estou falando de jogador não. O jogador não tem culpa nenhuma da bomba que vocês escolhem e bota aí como técnico. Eles não têm culpa nenhuma. Entendeu? A culpa toda da diretoria. Uma diretoria totalmente desqualificada. Uma diretoria que não apoia os jogadores. O cara tomou um soco na boca, no queixo, e estava tudo certo. Uma confusão imensa nos vestiários. Uma confusão imensa interna no Flamengo. Aí no dia da votação, um outro porradeiro. Na verdade, vocês são uma verdadeira bagunça, pô. Vocês estão bagunçando o Flamengo. Vocês desrespeitam o que o Flamengo, a história que o Flamengo tem. Vocês simplesmente cagam pro Flamengo. Cagaram pro Flamengo. Ah, história, instituição, enche a boca, não sei o quê. Agora só com o peso da camisa vamos lá e vamos reverter essa história. Com essa bagunça? O Flamengo em si tem respeito. Mas vocês, como os diretores, são patati patatá, filho. São completamente os palhaços do circo. Ninguém tem respeito por vocês. Ninguém. Ninguém. Comentarista, torcedor, ou ir pro Maracanã, lotado, e escutar lá vai para presidente, os caras xingando o presidente. Vocês acham que isso é respeito? Vocês acham que vocês conquistaram o respeito dos torcedores?
Ah, mas é uma diretoria vitoriosa. Mas esse é o respeito que vocês queriam conquistar? Os caras xingando vocês? Ao invés de bater palma, ao invés de aplaudir por um belo trabalho, os caras aí, ó. Ah, mas torcedor é ingrato. Torcedor não é ingrato não, filho. Torcedor não é ingrato não. Porque se torcedor fosse ingrato, ele nem botava o pé no estádio. E ainda mais pagando R$400. É, torcedor é coberto de razão. E eles são os verdadeiros representantes do clube. Essa é a minha opinião. Entendeu? O clube é o que é graças aos 45 milhões de torcedores. E se não fosse eles, também o clube também não seria nada. Seria só bandeira. Tá bom? Fica a dica para vocês aí. Galera, deixa a opinião de vocês embaixo nos comentários. Aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.